continuidade, então, para podermos aprofundar os nossos estudos sobre a abstração reflexionante. Isso. Então, a abstração reflexionante, o Piaget distingue categorias e processos. Os processos é esse que eu falei, dos reflexionamentos e das reflexões, ou seja, das construções de um patamar do qual se retira qualidades e num novo patamar constrói novas coisas com aquelas qualidades. Ali já está um limite do conhecimento humano, que vem lá do filósofo Immanuel Kant, que dizia que sempre, apesar de todo conhecimento, sobra alguma coisa que a gente não atinge, né? Que pode aprofundar, que alguma coisa sempre escapa. No sentido, o que está ali? O sentido de que a realidade é profundamente complexa. Pode-se dizer, é indefinidamente complexa. Então, nós nunca atingimos lá. E isso, na abstração reflexionante, aparece claramente. Por quê? Porque se retiram qualidades, nunca todas as qualidades, de um nível de organização cerebral para construir o outro. Então, você vê que está no fundo disso a função simbólica funcionando. Os demais mamíferos não conseguem isso. Talvez os chimpanzés mais evoluídos, uma ou outra espécie de chimpanzés mais evoluídos, tenham vislumbres dessa capacidade. Mas nada que uma criança de 2 anos já não deixa eles longe em termos de organização cognitiva. Por quê? Porque esta capacidade não se conhece limites. Ela é um processo que dura a vida toda e não se sabe até onde ele pode ir se existe algum limite. Não há nenhum sinal de que haja um limite para isso. Por isso a gente pode aprender a vida inteira e não há limite para isso, né? Então, esta capacidade se dá como um processo que o Piaget chama de reflexionamentos e reflexões, que são os nomes novos, na verdade, para assimilação e acomodação. Você assimila características de um nível, leva para outro nível e reorganiza neste outro nível. Então, é a assimilação e a acomodação. E dali da acomodação surge uma novidade. Então, a abstração reflexionante é um processo pelo qual nós construímos capacidades novas de aprender, de pensar, de conhecer. E isso não tem limite. Qual é a estratégia para fazer isso? É enfrentar coisas desconhecidas. Enfrentar conteúdos que não se sabe, que não se conhece, ou que se domina pouco, ou que não se domina. A gente fazendo isso está colocando problemas para o cérebro. O neurocientista de hoje deve falar assim, o Piaget dizia, desafiando, esse é o termo que me parece o melhor de todos, é desafiar. Aliás, o Paulo Freire usa esse verbo. Ele diz que a educação deve desafiar a intencionalidade da consciência. E um filósofo austríaco, que eu já citei aqui, o Glasersfeld, ele diz: a função da escola ou da educação é desafiar o educando até ao ponto de sua ingenuidade não funcionar mais. Então, o processo da escola deve ser esse. Quando a gente vê alunos, por exemplo, muito frequentes no ensino médio até na universidade, adolescentes, digamos assim, enfrentando períodos de inanição, de desagrado, de tédio,
a gente diz que educação é essa que deixa o aluno no tédio. Que não provoca, que não provoca, não desafia, né? Eu acho que, ou ainda aquela escola que quer dar migalhinhas, dar papinha para o aluno. Imagina dar conhecimento, tudo traduzido para o que o adolescente não precisa fazer nenhum esforço para conquistar. Isso não se faz, isso não é pedagogia. Pedagogia é desafio, né? E esse desafio, claro, tem que ser escalonado e sempre levando em conta não só a capacidade cognitiva, mas também a estrutura afetiva do aluno. Então, assim como a abstração, o mecanismo da abstração se dá por um processo de reflexionamentos e reflexões, ou assimilações e acomodações, o Piaget também apresenta categorias, isto é, há formas diferentes de abstração, e não uma aqui, outra ali, outra lá, separada, não, que são desdobramentos da abstração reflexionante. Então, abstração reflexionante é agir sobre os objetos e retirar não mais dos objetos as qualidades, como se faz na abstração empírica, mas retirar qualidades das coordenações das ações para construir alguma coisa nova, né? Dali sobrevém alguma novidade, né? E ele diz lá que a abstração reflexionante, sempre, qualquer processo de abstração reflexionante, ele vai na direção de uma generalização. E uma generalização nova sempre traz algo de novo. Então, esse é o, digamos assim, o topo de um processo de abstração reflexionante, é uma generalização. Então, essa abstração reflexionante se desdobra em duas outras formas, que é a abstração pseudo-empírica, que é uma abstração reflexionante não empírica, ela é reflexionante, e ela consiste no seguinte: quando eu comparo duas coisas, por exemplo, o 1 e o 2, ou comparo aqui um lápis e uma caneta. Quando eu digo são objetos para escrever, objetos para escrever não está nem no lápis, nem na caneta. Está na relação que eu estabeleci entre os dois. Então, eu coloquei uma relação ali, nesta realidade empírica, lápis e caneta, que não estão no lápis e caneta. Fui eu que coloquei lá. Então, quando eu retirei essa relação, eu a retirei porque eu pus lá previamente. Bom, tem mais uma categoria que, digamos assim, em cada processo de abstração reflexionante, tem a abstração reflexionante, que volta e meia se desdobra em pseudo-empírica, que nós acabamos de ver, mas também quando ela chega a um tal ponto que o sujeito toma consciência do processo, então ela se torna refletida. Ele usa a palavra francesa réfléchir para dar esse particípio passado do verbo refletir. Então, digamos assim, um conjunto de abstrações reflexionantes, ou um processo de abstrações reflexionantes, o seu auge é a abstração refletida, que é uma abstração reflexionante da qual se tomou consciência. Esse é o ponto. Então, a abstração é essa capacidade que nós temos de, a partir de observações do mundo, por abstração empírica, retirar qualidades das coisas, e por abstração reflexionante, retirar qualidades das nossas ações sobre as coisas. Sobre as coisas, aqui no sentido mais amplo possível.
Pode ser coisas materiais, pode ser coisas da cultura, das ciências, como os conceitos científicos, as teorias científicas. Nós podemos retirar qualidades desses conceitos, dessas teorias e produzir coisa nova. Não tem limite para isso. Não se conhece limite.